Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras favoritas. Eu fiquei muito grata porque durante esse ano, assim, tiveram poucos livros que eu falei, nossa, esses livros aqui realmente não funcionaram pra mim. Então foi bem difícil escolher esses três, eu coloquei esse top 3 aqui, mas eu acho que de tudo que eu li, muita coisa caberia nesse vídeo, por N motivos, por questões diferentes, porque cada livro foi único durante esse ano de 2021, tá bom? Mas antes de eu começar, né, a compartilhar aqui com vocês quais foram as minhas leituras favoritas, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho porque é muito importante, tá bom? Então vamos ao primeiro livro, que é Nevernight. Durante esse ano, bem no comecinho, eu li Nevernight e God's Grave. Até agora eu não trouxe resenha, porque eu quero terminar a saga e trazer um compilado ali dos 3 livros. Provavelmente haverá spoilers, mas como eu não terminei de ler, então eu vou colocar aqui Nevernight porque foi uma grata surpresa. Fazia tempo que eu não começava uma leitura, né, de uma saga, de uma trilogia, que fosse tão empolgante. E o Jed Christopher, que é o autor desse livro, ele trouxe uma roupagem nova para todo esse ambiente que eu acredito que tá meio saturado, sabe? Nevernight, ele vai contar a história da Mia Corveri, que é uma garotinha que aos 8 anos de idade ela presencia o assassinato do pai. O pai dela foi colocado ali como um criminoso, né, um traidor pelo governo, e é enforcado em praça pública na frente de todo mundo, e acaba que essa menininha, ela vê isso juntamente com a mãe e com o irmão, que é um bebê. Ao chegar em casa, ela acaba se deparando com uma cena terrível de vários soldados entrando na própria casa, carregando ela numa carroça dentro de um barril e tentando assassiná-la num lago, enquanto a mãe dela é levada pra prisão, para as masmorras. Por um golpe de sorte ali, né, ela acaba vendo um sombrio. Sombrio é essa imagem aqui atrás dela que parece uma asa, que a ajuda, né, nesse momento de dificuldade e faz com que ela consiga fugir daquela situação, até o momento em que ela, vagando ali pelas ruas, ela consegue um tutor, que é um senhor ali que trabalha com algumas coisas obscuras, tem uma loja de antiguidades, e é ele que começa a cuidar dessa garota, a ensinar ela, e ele ensina não só a viver, mas muito mais coisas. E ela cresce com um sentimento de vingança, de que ela precisa vingar a honra dos pais dela. Ela acredita, né, na morte dos dois, e como uma pessoa sozinha, ela decide que ela precisa se aprimorar ao máximo para conseguir alcançar o seu objetivo. E aí ela decide entrar para uma escola de assassinos, e por mais que pareça um pouco clichê, é aí que começa a história a movimentar. Eu gostei muito, muito, muito. Deu aquele sentimento, sabe, de ser adolescente e começar uma nova saga, uma nova experiência e acompanhar esses personagens. E eu acho que o que eu mais gosto da Mia Corveri é que ela é uma antagonista, né? Ela não é boa, ela tem aquele sentimento ruim dentro dela, mas ela precisa realizar a sua missão e cumprir aquilo, e ela vai aprender muita coisa durante a jornada dela. Então, recomendo muitíssimo. Coloquei aqui como o 3º livro, mas como eu falei, existiram muitas leituras boas ao longo do ano de 2020. Foi dificílimo escolher, mas eu acho que esse aqui, ele vale muito a pena. Então dê oportunidade, se você puder, comece essa saga e saiba que você vai se divertir muito com ela. O segundo livro que eu venho compartilhar aqui com vocês é Contos de Suspense e Terror, do Edgar Allan Poe. Eu nunca tinha lido absolutamente nada do autor e eu acho que ele já se tornou um dos meus autores favoritos da vida. Aqui a gente vai ter várias histórias, aqui a gente vai ter o Poço e Pêndulo, a gente vai ter o Barril do Amontilado, a gente vai ter, deixa eu ver o que mais, Coração Delator, Gato Preto,
conto. E são diversos contos diferentes, né, entre si, que expressam coisas diferentes, mas que é um terror tão bonito, sabe, gente? Ele escreve tão bem e de uma forma tão fácil de você ler. E eu acho que, pra mim, não me dá medo, né? O medo que ele traz pra gente são mais aflições humanas, né? Então, por exemplo, no Barril do Amotilado, não é um monstro que tá fazendo alguma coisa, algum ser espiritual, mas sim o ser humano, sabe? E como o ser humano pode causar tanto medo em outro ser humano. Então, as histórias que contém aqui nesse livro, elas são excepcionais. E essa edição, que eu gostei bastante, ela vem com algumas notas, né, algumas informações aqui no final do livro que explicam algumas coisas que a gente não saberia só lendo o conto, né? Teria que pesquisar mais profundamente. Então, por exemplo, O Poço e o Pêndulo explica quando foi escrita essa história e por que ela foi construída daquela maneira, né? O que ele quis dizer ali no final do conto com aquela revelação. Então, são toques, né? São informações que tornam mais rica ainda essa leitura. Então, eu acho que esse é um dos motivos de eu ter gostado tanto dessa leitura. Eu tenho outro livro ali do Edgar Allan Poe, pretendo ler ao longo do mês de 2021, mas eu acho que eu quero ainda mais ler os contos de amor e terror antes dessa mesma edição, porque eu gostei muito mesmo. Então, eu acho que, gente, se você aí tá enrolando pra conhecer esse autor, não perca a oportunidade, porque ele é realmente excepcional. E o último livro, mas não menos importante, é Kindred, Laços de Sangue. Então foi esse aqui que recebeu o pódio. Ai, essa história é tão maravilhosa que é difícil, né, expressar em palavras o quanto eu fiquei apaixonada por essa leitura. Aqui a gente vai ver a história da Dana, que é uma escritora negra, e ela passa por diversas dificuldades ao longo desse livro, porque ela tem uma espécie de poder ali, né? Ela consegue viajar no tempo e espaço, mas ela não controla isso. E ao longo do livro você vai percebendo que ela não viaja aleatoriamente. Existe um fio condutor ali, existe uma coisa dentro dessa história que faz ela sempre voltar pro mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e ao longo do livro que ela vai descobrindo isso. Então, quando ela viaja pela primeira vez, inesperadamente, ela se vê de frente para um rio, né, várias árvores em volta, um lugar assim bem bonito, mas dentro do rio existe um garotinho lá se afogando desesperadamente. E ela, no impulso mesmo, né, tendo acabado de viajar do presente pro passado, ela sai correndo e cata essa criança ali do rio, leva pra fora, começa a fazer massagem cardíaca nele. E estranhamente a mãe desse garoto chega e começa a bater nela ali, mesmo ela tendo salvo o menino. E no meio desse medo, dessa turbulência, dessa situação inesperada, ela acaba voltando. E aí que começa, né, a história da Dana, que é uma mulher negra, como eu disse no começo, e que ela volta pro passado ali por volta de 1800, durante mais ou menos o período ali da Guerra de Secessão, né, que é quando os negros dos Estados Unidos, eles conseguem, né, a liberdade, mas imagine você sendo uma mulher negra viajando para o passado numa época de escravidão. Então vocês já podem imaginar o tamanho de sofrimento que ela teve que passar por conta disso, com um poder que ela não consegue nem ao menos controlar, né? Então é bem complicado esse livro, eu aprendi muito, muito, muito. É o tipo de livro que eu pretendo reler durante o ano de 2021 e que eu recomendo muitíssimo, sabe? Você aprende muito. E o legal desse livro é que no final dele você aprende um pouquinho sobre a autora, que é a Octavia Butler, do quanto ela foi importante, né, para as histórias científicas, né, do mundo, sendo também uma mulher negra que foi pioneira no mundo literário. E aqui no fundo ele também tem algumas questões, algumas perguntas para você debater aí. Pode ser
ser na escola, pode ser no seu grupo de leitura, ou você mesmo responder e ver o que você pensa sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo. Então, é o meu livro favorito do ano de 2021. É uma leitura emocionante, uma leitura que você consegue entender a luta, né? E a verdade e o sofrimento e a perspectiva de uma pessoa que vive num tempo atual e se transporta por passado completamente perdida, desnorteada, sem ninguém e tendo que viver sofrimento tão cruel na pele que antepassados sofreram, sabe? Ai, é muito louco pensar nesse livro e o quanto ele é importante para nossa literatura, tá? Então eu acho que foi isso, pessoal. Esses foram os meus 3 favoritos do ano de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem uma oportunidade para eles são muito bons, tá? E se você tiver alguma dica aí de livro que você amou no ano de 2020 e quer que eu leia no ano de 2021, deixa aqui nos comentários pra eu saber, porque esses livros aqui realmente estão no meu coração. E eu acho que é isso, pessoal. Dá uma passadinha lá no meu Instagram também, se você quiser ver mais conteúdo sobre o Dia de Livro. Também compartilha esse vídeo se você conhece alguém aí que gosta de literatura. E eu espero que vocês tenham um ótimo ano de 2021, que ele seja maravilhoso, que você consiga realizar seus sonhos. E não fiquem, né, nessa mentalidade de cumprir metas, de ficar se superando, quanto que você lê, quanto que você não lê. Isso não é o mais importante. O mais importante é isso, você ter um saldo positivo no final do seu ano, de leituras boas e que vão ficar pro resto da vida com você, do que realmente a quantidade de livros que você lê, tá bom? Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo e tchau, tchau!